Na procura de uma vida melhor, de uma estabilidade maior, muitos optam pela imigração. A imigração que, por vezes, obriga também a pessoa a imigrar no seu sonho, ou seja, aquilo que era para ser um sonho se torna um pesadelo. Assim, muitas pessoas têm vindo a viver e têm vindo a imigrar e com elas os sonhos na bagagem, que não chegam mesmo a ser realizados. Por isso você deve então lutar por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita e ouvir o que nós vamos lhe dizer ao longo deste programa. Porque já de seguida você vai ver que muitos casos de imigração não são casos de sucesso. O desemprego e a falta de perspectivas de futuro fazem diariamente muitas pessoas emigrarem ou, no mínimo, imaginarem os planos para partir. Não com a satisfação de quem procura novas experiências, mas sim com a frustração de quem sente que o país onde nasceu não lhe dá nem lhe dará no futuro qualquer oportunidade. A idade não conta neste desespero bem português, mas na verdade são os jovens que mais têm sentido este apelo quase cego de sair de Portugal. Preocupados com o seu futuro, amedrontados com o facto de não saberem quando a oportunidade de emprego vai surgir, perdidos e inseguros quanto ao que terão de enfrentar, tudo acresce mais na vontade de ir embora. Será que Portugal lhes dá condições de vida? Será que conseguirão ser bem-sucedidos lá fora? Será que o emprego de sonho não existe em Portugal? Várias questões que ficam por responder e quase sempre remetem para uma solução: emigrar. Se analisarmos alguns dados estatísticos, a maioria dos jovens portugueses entre os 15 e os 24 anos admite emigrar ou já emigrou para outro país em busca de emprego, e Portugal perdeu quase 500 mil de jovens somente numa década. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, a população ativa com ensino superior está a crescer menos do que a população total com essa mesma formação. Esta diferença pode ver-se ao facto de existirem jovens que terminam o seu curso e nem entram no mercado de trabalho e nem sequer chegam a procurar emprego no país. Para agravar mais a situação e a má imagem perante a Europa e o mundo, conseguimos registrar o maior aumento de imigração de toda a União Europeia entre 2008 e 2012. A procura de novas e melhores oportunidades profissionais e de um melhor nível de vida são os principais motivos para os jovens saírem de Portugal, é certo. Estes querem mais do que um primeiro emprego, vão por uma carreira, por um sonho de serem realizados profissionalmente. Num mundo cada vez mais global, ficarão e farão a sua vida de acordo com o país onde a sua formação e qualidade forem reconhecidas. Para Portugal isto significa muito. Estamos perante a perda da tão necessária mão de obra qualificada. Mais importante ainda é salientar que a imigração tem consequências graves para Portugal, contribuindo para o envelhecimento da população portuguesa e a fuga da população com qualificações e idade de trabalhar. Mas será que o emprego de sonho não se pode encontrar aqui em Portugal? De repente, o senhor ou a senhora está agora a assistir a esse programa França em Direto e você também é uma pessoa que emigrou para um país da Europa ou para um país no mundo e você, ou de repente, está em Portugal pensando, ou em outro país qualquer, pensando em emigrar. Você vê que, por vezes, a pessoa ela pensa que vai encontrar uma vida melhor, mas nem sempre é assim. Comigo está aqui o Pedro, que todos os dias tem estado conosco nesta emissão e nós conhecemos bem, Pedro, aquilo que estamos a falar, porque estamos também aqui em Paris e temos visto que, por vezes, a pessoa ela acaba mesmo por ter coragem, exatamente, deixar a família, deixar os seus bens em Portugal, emigrar, mas por vezes, quando ela chega aqui, ela acaba vivendo uma vida que nunca ela viveu no seu próprio país. Ela acaba passando por situações que outrora nunca passou, como tu disseste bem, no seu país de origem. Por quê? Porque ela vem atrás de um sonho e ela pensa, Alfredo, que tudo vai ser um mar de rosas. Mas ela tem que enfrentar o problema da língua, ela tem que enfrentar uma estrutura diferente, uma constituição diferente, ela tem que encontrar costumes diferentes. Tudo é diferente.
E você pensa que pelo facto de você emigrar, por o país ser diferente, que sua vida vai ser diferente. Mas nem sempre isso tem acontecido, Alfredo. E são muitas pessoas que nós temos atendido no centro de ajuda que estão frustradas, pessoas que deixaram tudo e que chegaram aqui e se depararam com problemas. Mas ao chegar ao centro de ajuda têm sido orientadas na reunião das conquistas financeiras e têm aprendido a superar esses problemas, têm aprendido a superar as dificuldades e hoje nós temos no centro de ajuda pessoas que, graças a Deus, já estão felizes e realizadas no que diz respeito à sua vida económica, à sua vida financeira. Como, por exemplo, nós temos pessoas que chegam com fome, na miséria, cheio de dívidas, com depressão e com o seu sonho, que ainda não saiu da mala. Às vezes ela chega até o país onde já está 5 anos, 10 anos, 20 anos, e o sonho ainda está dentro da mala. A mala já está vazia das roupas, mas o sonho ainda está dentro da mala. Assim foi a Anabela. Assim que ela chegou ao Conquistas Financeiras, ao Centro de Ajuda, ela estava assim. Mas tudo mudou. Veja como. Olá, chamo-me Anabela Pereira, sou da Malveira. Eu vivia muito mal, passava muita miséria, passava fome. Tive necessidade de pedir constantemente ajuda com alimentos, roupa. Nem dinheiro tinha para os transportes. Portugal vivia uma crise na altura, com a descolonização das colónias, e eu tinha vindo de uma delas, de Moçambique. E então não havia trabalho, era tudo muito complicado e o dinheiro que conseguíamos angariar era muito pouco. Mal chegava para pagar as necessidades básicas. Apesar de eu ser uma pessoa com estudos, eu era professora, mas não havia escolas, tinha vindo muitas pessoas das ex-colónias e Portugal estava numa grande bagunça. Cheguei a andar a lavar chão, apanhava miséria. Tive que aprender a usar as ervas do campo e a comprar carcaças de peru, que era para dar aos cães, mas era eu que as comia, que fazia para mim e para a minha família comermos. A pior altura para mim, o meu fundo do poço, foi quando, de facto, o dinheiro que eu tinha não dava para nada e eu tinha despesas e tentei o suicídio. Eu estava muito frustrada, muito angustiada, desesperada, estava louca mesmo. Foi então que fui convidada para vir ao Centro de Ajuda e passei a frequentar as reuniões das conquistas financeiras. E foi aí que aprendi a superar os obstáculos e as minhas próprias limitações. Comecei a aprender e a pôr em prática, porque se não pusermos em prática não adianta nada, não é? Aos poucos e poucos eu tive que me aplicar, tive que aprender. Eu voltei à faculdade. Para gerir as minhas finanças eu tinha que ser minimamente uma gestora. Eu tinha que aprender. E as coisas não caem assim do céu. Nós temos que nos dedicar, temos que nos esforçar. Eu tive que me dedicar com confiança e fé que eu ia conseguir vencer aquilo que me prendia àquele nada, àquela miséria que eu vivia. Eu comecei a não aceitar aquela situação. Com as reuniões das conquistas financeiras, eu aprendi e ganhei um espírito de valentia. Foi uma mudança muito grande na minha maneira de ser. Hoje, eu tenho mais de 3 casas e estou a investir no ecoturismo, porque é uma paixão minha, a proteção da natureza. Eu antes que vinha para as conquistas financeiras de boleia, porque não tinha dinheiro para os transportes, hoje tenho os carros que eu quero. Hoje não tenho necessidades financeiras, não me falta nada. Eu posso ir para qualquer hotel de luxo com a minha família, passar férias. Eu tenho uma boa vida financeira, tenho investimentos financeiros, não me falta nada e sou feliz. Veja que hoje a história da senhora Anabela, ela é completamente diferente. Ela que chegou com fome, sem dinheiro para pagar nem sequer os transportes, ela que chegou com uma vida completamente destruída, por podemos assim dizer, em terra, deitada, ajoelhada, como você quiser dizer, porque muitas vezes a pessoa pensa que está de pé e ela já caiu diante do problema, já caiu diante da situação, mas hoje ela tem carros, ela hoje tem a sua própria empresa. Pedro, é maravilhoso ver pessoas que têm coragem, força para perseguir o sonho, porque na verdade quando a pessoa ela imigra, ela vem para um outro país, ela pensa em vir para um outro país, ela sonha com esta vida, mas a verdade é que por vezes ela não tem apoio, ela chega nesse país e ela não tem visto de realmente aquilo que lhe foi prometido, prometeram-lhe casa, prometeram-lhe trabalho, prometeram-lhe apoio e não lhe foi dado, então ela já está mesmo até a considerar em voltar para trás. Quer dizer, a vida não avança quando nós andamos para trás, ela avança quando nós andamos para frente.
Exatamente, e se você teve coragem de chegar até aqui em França ou outro país e você saiu do seu país de origem, a mesma decisão que você teve para deixar tudo para trás tem que ser a mesma decisão para você ir até ao fim, porque você não tomou uma decisão para ficar no meio do caminho. Agora, é claro, tem uma diferença. Nós, no Centro de Ajuda, investimos em si. Nós investimos no seu trabalho, nós investimos na qualidade que você tem, nós despertamos em você o seu talento e, claro, quando você descobre as suas qualidades, quando você descobre o seu talento, nós motivamos você a lutar e, claro, quando você tem um apoio, Alfredo, tudo é diferente, porque essa pessoa, quando está sozinha, é normal que ela se sinta perdida, é normal que ela se sinta frustrada, mas a partir do momento que ela chega até o Centro de Ajuda, ela participa dessas palestras motivacionais. Então ela ganha ânimo, ela ganha estofo, ela ganha coragem, ela ganha ousadia e começa a vencer numa terra que ela determinou que iria ser o sonho dela. Com toda a certeza, porque o vencedor não se mede nem se identifica por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Se você então quer se tornar um vencedor, ouça os conselhos práticos e eficazes que estamos a lhe dar e também os resultados que estamos a lhe mostrar, como você vai ver já de seguida o Sr. Luciano. Mas antes de colocar o Sr. Luciano para testemunhar também a veracidade do poder de Deus na sua vida, porque Ele não deixa ninguém sem resposta, você pode então já ligar agora, você que precisa de um auxílio, desabafar, colocar o seu nome, o nome da sua empresa para a oração, ligue para nós, já o amigo, 24 horas, 0953 14 65 04. Veja porque o Sr. Luciano realizou o seu sonho, porque o altar lhe respondeu. Eu, antes de entrar no Centro de Ajuda, na minha infância eu tive problemas com a minha família, que minha mãe e meu pai viviam sempre brigando em discussões. O meu pai vinha sempre de bebidas alcoólicas, chegava sempre bêbado em casa, agredia minha mãe. E aos 6 anos de idade eu fui obrigado a assistir a separação deles, o divórcio, onde eu fui obrigado a ir morar com os meus avós. Por causa que a minha mãe foi para um canto, meu pai foi para o outro, eu fui obrigado a ir morar com os meus avós. Onde eu tive uma vida de miséria, passei fome, cheguei ao ponto de não ter o que comer, fui crescendo naquela miséria. Quando eu tive 12 anos eu comecei a entender mais as coisas e conheci uma pessoa que estava no mundo do crime. Quando eu cheguei aos 18 anos, na minha adolescência, eu resolvi experimentar a droga pela primeira vez, visto que eu estava sempre a mexer com ela e aquilo me despertou uma curiosidade. Eu usava cocaína constantemente, aquilo foi só aumentando o meu vício no mundo das drogas. Eu pratiquei crimes no Brasil de roubo, também comecei a vender armas, a mexer com muitas armas. Vim para Portugal achando que ia mudar de vida. Com a ajuda dos meus irmãos, eu vim para cá, para Portugal, achando que eu ia afastar do mundo do crime, das drogas, mas passado 3 meses eu voltei nessa vida de novo. Às vezes eu tentava parar de consumir, mas eu nunca conseguia. O máximo que eu conseguia era por uma semana. Eu achava que aquela semana seria a semana da vitória, mas eu bastava ter um estresse qualquer, eu voltava tudo de novo. Eu não conseguia vencer esse vício. Eu não conseguia fazer planos, porque a droga não sequer deixava eu pensar em planos. Eu não pensava em futuro, não pensava em nada. Eu só pensava em consumir drogas e distrair e viver um dia de cada vez. Eu tinha pouco relacionamento com a família. Eu vivia sempre a fugir de jantares, almoços, reuniões com a família, porque eu não gostava de mostrar o meu eu. Eu pouco ligava para minha mãe no Brasil, não dava atenção nenhuma para ela, não dava atenção para o meu filho também. Estava sempre envolvido mesmo com os amigos e até mesmo no meu relacionamento que eu tinha na época, eu pouco dava atenção para minha mulher. A minha vida financeira, na época eu trabalhava também, né, mas o dinheiro que eu construía no trabalho eu investia na droga e assim continuava sempre. Eu estava sempre comprando droga com o meu salário para tentar ganhar o dobro, mas nunca ganhava o dobro. E ficava sempre dependente desse dinheiro para comprar droga, ou seja, eu não tinha vida financeira nenhuma. Eu já pensei em ter carreira de cantor, porque eu gostava muito de cantar música, já tentei investir num grupo de dança, de música, só que esse grupo também acabava por usar droga também, pelo qual a gente não visava o futuro, a gente fazia tudo por fazer. Sentimentalmente, eu não conseguia ter relacionamento fixo, eu estava sempre saltar de relacionamento em relacionamento, estava sempre a trocar de mulheres, como se trocasse de roupa, não valorizava mulher nenhuma, estava sempre traindo elas e as mulheres que viviam comigo era sempre tristeza e decepção. Eu conheci o Centro de Ajuda através da minha atual esposa, que cansado da gente estar brigando e discutindo e de ver o meu uso de drogas, de ganzas dentro de casa, ela tomou a atitude de procurar o Centro de Ajuda. Eu, vendo a mudança dela, resolvi também fazer uma visita.
cheguei no centro de ajuda, eu recebi um desafio da pessoa que me atendeu, dizendo que em 3 meses eu me recuperaria dos meus vícios, né? E aquela palavra foi uma palavra que me deu força para poder tentar mais uma vez a largar esses vícios que há tanto tempo eu dependia deles. Já estava há 10 anos nesse mundo das drogas e do crime e não conseguia força nenhuma. E nesse dia, com essa palavra, eu comecei a sentir a mudança dentro de mim e a força de querer vencer isso. Já não preciso de drogas porque eu estou totalmente renovado, transformado, tenho força de vontade e objetivos de vida. Antes eu não conseguia, mas agora eu consigo. Tudo o que eu quero eu consigo, porque eu tenho objetivo e tenho uma força dentro de mim que faz conseguir isso. Eu também tenho uma esposa maravilhosa, pelo qual eu sou feliz junto com ela constantemente. Eu vejo o centro de ajuda, no meu caso foi como a última porta que eu ia bater, porque eu já tinha percorrido vários lugares e não conseguia ajuda. E graças ao centro de ajuda foi o lugar que me fez superar todos os meus problemas e pelo qual eu me sinto forte, superado e transformado por completo. Hoje eu sou feliz. Muitas são as dificuldades e as adversidades que são encontradas por aqueles que imigram e por aqueles que têm familiares também que imigraram, porque acabam até mesmo por pensar que por vezes eles estão a viver uma vida que sonharam, uma vida que projetaram, uma vida que de repente é realmente uma vida boa e na verdade desconhecem, os familiares desconhecem aquilo que a pessoa tem vivido, porque as adversidades e as dificuldades obrigam essa pessoa a abrir mão dos seus sonhos, projetos e até mesmo direitos, porque nem tudo é o que parece. Você já ouviu com certeza esta frase e é a pura realidade, Pedro, que nós temos participado e temos visto aqui que tem acontecido até mesmo em Paris. Você que é uma pessoa honesta, sincera e você quer vencer, então você pode vencer. Aqui na França existe um trabalho específico para te ajudar. Você que é um imigrante de origem lusófona, você que é português, brasileiro, cabo-verdiano, angolano, enfim, você que se expressa na língua oficial portuguesa, você tem esse apoio se você quiser. Você que é um empresário, você que é um lojista, um comerciante, você que é uma pessoa que está desempregada, você que está à beira de desistir de tudo, não faça isso sem primeiro estar connosco nas conquistas financeiras. E nós temos esse trabalho todas as segundas-feiras, às 10, às 15 e especialmente às 19h30, ali no número 139, Avenue Presidente Wilson, 93-210, La Plaine, ali em Saint-Denis. Você é o nosso convidado. Agora você quer vencer os problemas, você quer vencer as dificuldades que você está a enfrentar na sua vida, então toma uma atitude, porque talvez você diga, mas eu já fiz de tudo. Sim, mas quando você faz tudo que está ao seu alcance, em comparação com o altar do Deus vivo, Alfredo, o sucesso ele é inevitável. Com toda a certeza, e na verdade o altar de Deus vivo é algo que não deixa a pessoa sem resposta. O altar nunca deixa a pessoa sem resposta, porque o altar ele está pronto a fazer de tudo para que a sua vida seja transformada. Se você, como Pedro falou e bem, está também preparado a fazer de tudo que está ao seu alcance para ter a resposta que você obteve. Você teve coragem para deixar a sua família, você teve coragem para deixar o seu lar, seus sonhos, seus projetos lá no país de origem. Então, por que não ter coragem também para fazer com aquele que é capaz de resolver todas as questões e problemas, que é Deus, aquilo que você tem que fazer? Pedro, na verdade, nós vemos que muitas vezes a pessoa tem sonhos e projetos, mas ela não tem a base, ela não está apoiada sobre a base. E quando o altar do Criador, ele é a base da nossa vida, tudo é diferente. E a prova são os casos reais que nós temos mostrado aqui diariamente. São todos os dias, milhares, centenas de casos que comprovam a veracidade dos factos. E como nós conhecemos bem o ditado, contra factos não há argumentos. Se esta pessoa ela fizer o seu apoio, o altar de Deus o seu apoio, com toda a certeza, ela não vai ficar com os seus sonhos na mala que ela viajou. Pelo contrário, ela vai realizá-los. Exatamente. E quantas não são as pessoas, Alfredo, que até sabem trabalhar, elas são bons profissionais, sabem o que querem, estão dispostas, mas não têm vencido. É para você mesmo, quando você coloca esse apoio no altar do Deus vivo, então eu garanto para você, como nesses casos verídicos que você vai ver, eu garanto que assim como essas pessoas tiveram sucesso, o sucesso também vai bater na sua porta. Agora só depende de você. O senhor tem quanto tempo na igreja? 1 ano. 1 ano, né? Fez um ano. Fiz 1 ano. Exato. Senhor Carlos, quem olha para ele assim, esse homem, se você olhasse para ele, quem aqui o conheceu antes,
está completamente transformado, não apenas internamente, como também até externamente, Exatamente. de forma exterior. Exatamente. Mas fala para eles que não têm nem noção de como era ou como vivia o Senhor antes de conhecer o poder do sacrifício para Deus. Eu, antes de chegar ao Centro de Ajuda, há cerca de um ano atrás, entrei à procura de uma solução na minha vida sentimental. Eu tinha muitas discussões com a minha namorada, então resolvemos dar mais uma oportunidade à nossa relação, buscando a Deus, buscando forças. Mas o Senhor já trazia problemas de muitos Sim, anos, exato. que inclusive afetou esse matrimônio, né? Eu, quando cheguei, pensei que não tinha os outros problemas, porque só focava-me nesse grande problema que eu tinha, que era sentimental. Mas aos 14 anos, bem mais atrás, antes de ter chegado ao Centro de Ajuda, já estive aqui. Aos 14 anos, estive até aos 17, 18 anos no Centro de Ajuda e saí porque não conhecia o mundo e queria conhecer o mundo. E então foi aí que eu comecei a entrar em degradação. E o que aconteceu? O que você fez nesses anos fora do sacrifício, do nesses altar? anos todos fora do sacrifício, comecei a me envolver com mulheres. Com muitas mulheres, comecei a ganhar um mau caráter, não era fiel para ninguém, comecei a ter vícios. Tinha o vício da prostituição, tinha o vício da pornografia, masturbação. Depois meti-me no tráfico, comecei a traficar drogas. Uma coisa foi ligando a outra. Exatamente, fui-me perdendo aos poucos. Comecei a não acreditar em mim porque tudo o que eu fazia nunca terminava, corria tudo mal, tinha problemas com a documentação. Tive 3 anos ilegal porque não conseguia resolver os problemas de documentação. Através de falta de visão, da acomodação, só via na noite nas discotecas, com mulheres, álcool. Durante o dia não fazia nada, como ganhava dinheiro fácil. Mas também fácil ia? Com certeza. Ia também para os vícios de jogo, que eu tinha vício jogo online. O meu dinheiro então desaparecia dessa forma. Foi bem recebido? Fui. Mesmo em pedaços? Mesmo em pedaços, destruído, fui bem recebido. Cheguei no Centro de Ajuda só mesmo para resolver o problema sentimental. E resolvi só começar a ir aos domingos. Quando ia por mim, já estava aí todos os dias, praticamente. Como é que está hoje a sua vida, o seu casamento? Quem é hoje o Carlos? Neste momento, libertei-me de tudo. Todos os vícios. Exato, todos os vícios. Além disso, tinha uma perturbação espiritual, sentia presenças, por vezes não conseguia dormir, tinha que acender a luz. E chegou a um ponto que, mesmo com a luz acesa, quando tentava dormir, acordava do nada espantado. Foi assim que eu cheguei no Centro de Ajuda, então comecei a participar das reuniões, a fazer os propósitos e me lancei no altar. Aí é que começou a acontecer a transformação, a minha mudança de caráter, de personalidade. Comecei a ser fiel, comecei a fazer o que é certo, deixar tudo o que era errado. Foi difícil, mas persisti e consegui. É o sacrifício. Exatamente. É a entrega total. Exato. É a humildade no altar. Isso. Comecei a ter humildade, uma coisa que eu não tinha. Então houve a libertação, houve a transformação. Exatamente. Economicamente. Economicamente, eu neste momento, fazendo o sacrifício, não tenho curso nenhum de hotelaria. Neste momento estou a trabalhar no melhor hotel de 5 estrelas aqui em Portugal. Não sei falar inglês fluentemente, o básico, mas muito, muito mínimo. E estou lá até agora. Deus tenha abençoado. Com certeza. Isso é apenas o início de muitas outras bênçãos. Com certeza. Siga nessa fé. Um forte abraço. O que faz a diferença na vida do ser humano é exatamente o acreditar. Quando a pessoa ela pode ter boas intenções, mas quando ela não acredita, não funciona. Ela pode até ter muito boas ideias e ser muito talentosa, mas quando ela não acredita nem nela, nem naquilo que Ele criou, que é o Deus vivo, então ela não consegue realizar o que ela projetou. Porque tudo o que você projeta começa dentro de você. E nós vemos, Pedro, que quando a pessoa tem dificuldade em começar a realização deste sonho dentro dela, por meio de uma atitude, por meio de uma decisão, dificilmente ela alcança a realização do mesmo.
E para que isso seja possível, eu aconselho você a não dar ouvidos a ninguém. Não ouça ninguém, porque você vê que todas as pessoas que falam com você falam de forma negativa. Você não encontra apoio em ninguém, verdade ou mentira? Por isso que você imigrou, porque você acreditou, você veio sozinho para mudar a sua vida, a sua situação. Então, não ouça ninguém, ouça a voz do autor da vida. Faça o que nós estamos falando para você fazer, porque você também vai ver o resultado que essas pessoas obtiveram, porque elas não são melhores do que você, elas têm o mesmo que você têm talento, têm fé, têm coragem, têm ousadia, como você também tem. Agora, basta você fazer o que elas fizeram. Se você fizer o que elas fizeram, com certeza você vai ter até muito mais do que aquilo que elas têm, Alfredo. Essa pessoa, ela pode mudar a sua vida, a sua sorte, a sua situação. Com toda a certeza, e de repente você diz: Alfredo, Pedro, vocês vão pagar as minhas dívidas? Não vão pagar as suas dívidas. Vocês vão tirar o meu nome do Banco de Portugal, do Banco de França, do Banco de Espanha, ou seja lá onde é que você está nos a ouvir? Não vamos fazer isso. Vocês vão me dar o dinheiro que eu preciso para então investir no meu negócio? Não. Nós vamos dar para você algo muito mais valioso do que isso, que é a direção certa para fazer você sair desse lugar onde você está, dessa situação que você se encontra. Mas você tem que acreditar, porque ainda que nós lhe dessemos o dinheiro que você precisa, ele não vai durar para sempre. Amanhã você vai precisar de novo, e depois de novo, e depois de novo, vai sempre depender dos outros. Quando a pessoa acredita nela, quando ela acredita que o seu sonho pode se tornar realidade, e ela parte para cima desse sonho, no sentido da atitude, da coragem ou da ousadia, então ela toma posse daquilo que lhe foi prometido, como aconteceu com o profeta, como aconteceu com o homem de Deus que todos conhecem, Abraão. Ele partiu para cima da decisão e a realização do seu sonho não ficou no papel, nem guardado numa mala, nem apoiado numa promessa de um homem, mas tornou-se realidade porque ele se apoiou na promessa do Criador. Faça você mesmo a mesma coisa. Se apoie na palavra do Deus vivo e creia, porque esse sonho vai se tornar realidade. Você não imigrou para nada. Você não saiu da sua casa, da sua família para nada. Você está a ouvir este programa, está vendo esta emissão para que a sua vida seja mudada, transformada e tenha um resultado diferente. Claro, quando você tem uma atitude diferente. Pedro, vamos terminar esta emissão. Eu deixo agora contigo. Como é que esta pessoa pode fazer e deve? Onde ela pode se dirigir para mudar este quadro? E claro que quando você toma a atitude de emigrar, você vai enfrentar provas. E nas provas você pode ser aprovado ou reprovado. Você que está cansado de ser reprovado, seja aprovado. Aceita a nossa proposta, porque eu tenho certeza que o seu sonho ele vai se tornar realidade. Você tem essa oportunidade ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Alfredo, nós queremos então desejar a esta pessoa um forte abraço e que encha-se de coragem para você ser feliz e realizado na sua vida econômica, na sua vida financeira. E na verdade está tudo ao seu alcance. Agora só depende da sua atitude e da sua decisão. Seja feliz, não pare de lutar, seja um conquistador.